você teme a Deus, até lugares espinhosos, Deus traz conforto para a sua vida. Deus traz sabedoria para você dentro destes lugares. Deus traz crescimento aonde ninguém nunca cresceu. José está dentro de uma prisão, mas há um crescimento, há uma unção de governo sobre a vida de José. Sabe, era prisão, mas era lugar de governo. Está dentro da prisão, mas não se comporta como prisioneiro. Deus não deixa ele ser preso dentro de uma prisão. Você está entendendo? Existem ambientes que até parece que vai te prender, mas por causa da presença de Deus, você não se torna prisioneiro ali, você tem domínio naquele lugar. E Deus te coloca por cima e não por baixo. É o que Deus está fazendo na vida de José. Ele está dentro de uma prisão, mas ele está por cima. Ele está governando. Ele está ali sendo ordenado, mas ele não está como os outros prisioneiros. Há um crescimento dentro daquela prisão. Deus está preparando José para chegar ao lugar, ao destino a qual ele o havia preparado. Você entende? Muitas das vezes estamos oscilando como José. Chegamos a uma zona de conforto e de repente voltamos para outro lugar. E Deus tem algo a nos ensinar dentro daquele lugar. Talvez esse lugar que você está, você tenha dito: Deus, porque o Senhor permitiu eu entrar num lugar tão trabalhoso, num lugar tão difícil, num lugar tão espinhoso. Você não sabe que este lugar é o ambiente perfeito para Deus te colocar dentro do endereço certo, do destino certo a qual Ele tem preparado para você. José tinha tudo para murmurar, José tinha tudo para reclamar, José tinha tudo para deixar de ser temente a Deus. Mas não foi o ambiente que mudou José, não foi a casa de Potifar que mudou José, não foi a sedução da mulher de Potifar que mudou José, não foi a calúnia que mudou José, não foi o crescimento dentro daquela prisão que mudou José. Ei, nada mudou. O que José tinha em Deus, a sua fé no Senhor. Ele entendia quem era Deus e ele era temente a Deus. Mas dentro daquela prisão, Deus leva mais 2 personagens. 2 pessoas vão entrar dentro daquela prisão. 2 pessoas que têm acesso a uma pessoa muito importante. Porque às vezes o lugar pode ser desfavorável, mas Deus vai colocar ao seu lado pessoas que serão acesso para você viver aquilo que Ele já te prometeu. E venha entender, porque você pode até não entender e perder a porta que Deus está abrindo, pelo fato de você olhar e você não querer usar o que Deus já te entregou, pelo estado em que você está. Na casa de José, ele apenas sonha, mas dentro da prisão, Deus vai começar a usar ele, a interpretar sonhos. Ele não entendeu o seu próprio sonho, mas agora Deus vai levar ele a compreender os sonhos de outras pessoas. E é através de um sonho que Deus vai honrar José. Um sonho, Deus falou para José o que ia fazer. E através de um sonho que Deus vai colocar José no destino determinado. Deus vai usar aquilo que ele começou para concluir no final aquilo que ele já prometeu para a tua vida. Não despreze aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. José está dentro da prisão. Entra o padeiro e entra o copeiro. São de faraós, são alguém que tem acesso a faraó. E naquele lugar aqueles 2 homens estão presos. Um é inocente, o outro é culpado. E eles começam a contar para José o sonho. Um conta o sonho e o outro achou interessante o que José interpretou. E ele vai contar o sonho dele também. José começa a ter a revelação daquele sonho, o entendimento daquele sonho. E José começa a dizer para o padeiro que ele vai morrer, mas porém o copeiro vai ser restituído e vai estar servindo a faraó. E quando ele interpreta o sonho do copeiro, José vê uma oportunidade dele sair daquela prisão. Então José, ele quer que o homem seja a chave que vai abrir a prisão para ele sair. Deixa eu te dizer, o homem vai ser um acesso, mas a chave quem vai dar é Deus, para você mudar de destino, para você mudar de endereço. A chave quem vai dar é Deus. Ele vai levar o homem até você. Vai ser um acesso, mas é ele que vai fazer a obra para que o nome dele venha ser glorificado. José pede para aquele homem lembrar. E aquele homem, ele acontece tudo conforme o sonho de José e ele é restituído. Ele volta a servir a faraó. Porém, ele esquece-se de José.
E aprove a Deus ele ter esquecido, porque Deus não queria que José fosse mais um empregado dentro do palácio de Faraó. O que Deus tinha para José era algo exclusivo, era algo diferente. Deus jamais ia dar um sonho e ia fazer ele pela metade ou algo parecido. Não. Deus, ele deu o sonho e ele iria cumprir conforme ele havia mostrado a José. Então, aprove a Deus o copeiro esquecesse de José. Mas chegou o tempo em que o próprio Deus ia ser a chave para abrir aquela cela e arrancar José de lá. É quando Deus faz Faraó, o rei do Egito, ter um sonho. E tendo aquele sonho, Faraó, ele não consegue que ninguém interprete, todos os magos. Deus, ele fecha o entendimento de todos, irmãos. Porque quando Deus tem algo para fazer na tua vida, não se preocupa, tu não precisa derrubar ninguém, tu não precisa ficar com raiva de ninguém. Deus vai permitir que só seja você que caiba naquele lugar, naquela cadeira, naquela porta. Você só precisa ser temente a Deus. Não deixe que o inimigo venha cegar teu entendimento diante daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. E ninguém consegue interpretar nesta hora, quando o copeiro percebe que não há ninguém que interprete, que Faraó está perturbado com aquele sonho. Aí ele lembra que alguém interpretou o sonho dele. Irmãos, Deus faz ele lembrar. Porque ele poderia ter lembrado assim quando Faraó sonhou. Mas ele não lembrou. Deus deu um sonho a Faraó, Deus fecha o entendimento de todos e ele lembra de José. E José, ele é chamado. E quando ele é chamado, ele vai se vestir. Ele vai se preparar para estar na presença de Faraó. José vai sair daquela prisão para nunca mais voltar. José vai sair daquela prisão para governar. José vai sair daquela prisão porque há uma cadeira que muitos chegou até antes dele. Há uma posição que muitos veio até antes dele. Há uma posição, mas essa posição é criada pelo próprio Deus. E aquilo que Deus desenhou para você, alguém pode até ter chegado na frente. Alguém pode até ter melhor entendimento que você. Mas se Deus desenhou para você, se aquele sonho é seu, Deus vai começar a fechar entendimento. Deus vai começar a tirar do meio para que você venha se assentar naquele determinado lugar. Sabe, José vai saindo, ele se arruma. E ele chega diante de Faraó. E quando ele chega diante de Faraó, ele interpreta o sonho de Faraó. E quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele não só interpretou, mas Deus usa ele para orientar Faraó como cuidar de todos os cereais do Egito. Como manter aquele tempo de fartura sem que ninguém venha ficar sem nada, mas que o Egito venha acumular, venha manter. E ali, quando ele conta tudo aquilo para Faraó, Faraó, ele olha para José. E ele não vê ninguém melhor do que José para cuidar de tudo aquilo. Sabe o que acontece? É estabelecido um novo cargo, governador do Egito. Deus já estava preparando José para um governo. Já tinha um sonho que já tinha sido gerado no céu e ia se concretizar na terra. Só que Deus começa a usar José a governar dentro da casa de Potifar, dentro da prisão. Agora ele governa dentro do Egito. Só que lembra dos irmãos de José, a qual foi distanciado pelos planos deles. Deus precisava mostrar para eles que Deus não é Deus de mentira, que Deus não é Deus que dá sonho e que o homem destrói. Deus precisava mostrar para ele que o plano do inimigo foi frustrado. Deus precisava mostrar para eles que o sonho de Deus nenhum homem põe a mão para tentar impedir. Deus precisava mostrar para eles que o Deus do seu pai Jacó era Deus que preservava vivo o que ele queria. Era Deus que guardava. Deus não deixa Jacó morrer mesmo ele ouvindo mentira todos esses anos. Mas Deus precisava preparar uma mesa para mostrar que o Deus que deu o sonho era o Deus que cumpriria ao seu tempo. José prepara banquete após reencontrar seus irmãos e se revela para ele que ele era o irmão que eles haviam vendido para o Egito. Só que José diz para eles claramente: o mal que vocês intentaram contra a minha vida, para preservação da vida de vocês, Deus transformou em bênção até aqueles que
tentaram te parar, te matar, te caluniar, quiseram ver o teu fim, Deus vai te usar para preservá-los e eles vão ver as bênçãos do Senhor, que vai alcançar até a vida dos próprios, para que eles venham glorificar o nome do Senhor teu Deus e entender que Deus, ele opera independente que o homem queira ou não queira.